Aplauda o Senhor, igreja. Eu sempre digo que já valeu a pena o que o Senhor fez pela minha vida. Glória a Deus por isso. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu convido todos a abrirem as suas Bíblias, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3. Vamos ver o que o Espírito Santo quer falar com cada um de nós nessa noite, né? Já falou muito com a minha vida, enquanto Ele ministrava o meu coração essa palavra, falou bastante comigo, e eu espero que Ele continue falando comigo também essa noite. Aleluia. Carta aos Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo 1, irmãos. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta na carta aos Filipenses, que nós vamos estar continuando nessa carta. Aleluia. O apóstolo Paulo vem falar de segurança para nós, de algo que vem trazer segurança para nós. E o que significa segurança, irmãos? Proteção, né? Algo que nos protege de alguma coisa. E o que ele quis dizer com isso? Que tudo o que ele pregou, irmãos, tudo que ele escreveu e tudo que ele falou servia de segurança para nós, para a nossa salvação, para a salvação da nossa alma. Porque nós entendemos pela palavra que nós temos um adversário, o inimigo da nossa alma, e além do inimigo da nossa alma, a nossa carne, que está sempre de pé, sempre nos afrontando todo dia. Então, qual era o assunto do apóstolo Paulo? O assunto do apóstolo Paulo, irmãos, era nada mais do que Cristo. O que o apóstolo Paulo pregou foi Cristo. Ele vive Cristo, ele fala Cristo, ele manifesta Cristo e ele escreve sobre Cristo. A partir do momento que ele teve o encontro com o Senhor, lá no caminho para Damasco, que ele teve o encontro com Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo não teve um encontro com Jesus homem, com o Cristo homem, não. Ele teve um encontro com o Cristo já ressuscitado. E eu creio, irmãos, que isso fez toda a diferença na conversão, na mudança do entendimento dele. Porque eu penso o seguinte, ele mais ou menos, quando Jesus teve como homem andando na terra, ele já vivia, ele já estudava, eu penso, onde é que ele estava que ele não viu? Será que ele nunca encontrou, nunca ouviu falar de Jesus como homem nessa terra? E eu, analisando essa palavra, irmãos, eu comecei a meditar nisso e pensar, eu acredito que ele estava na religião. O apóstolo Paulo estava na religião, aprendendo a religião, dentro da caixinha da religião, da religiosidade, enquanto Cristo, Deus, estava do lado de fora, fazendo tudo diferente daquilo que ele já estava aprendendo lá dentro da caixinha da religião. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que trabalha assim, do lado de fora, diferente do que nós pensamos, do que nós entendemos, da maneira que muitas vezes a gente compreende as coisas. Às vezes a gente olha com o nosso entendimento, com a nossa maneira de ver as coisas, e Deus está trabalhando totalmente diferente na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, levando uma direção para nós que muitas vezes, irmãos, a gente não compreende.
Filipenses capítulo 2, você volta uma folha aí, um capítulo atrás, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo escreve assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu vejo aqui, irmãos, nesses 4 versículos, o apóstolo Paulo descrevendo o sentimento de Cristo, a vinda dele para cá, a vida que ele viveu aqui, a morte dele, nesses 4 versículos. Ele consegue descrever de uma maneira que não precisa nem muita explicação para a gente entender, não precisa nem uma revelação para a gente entender, porque ele teve a revelação direta de Deus. João diz que nós amamos Cristo porque Ele nos amou primeiro. E o apóstolo Paulo, ele escreve a vida de Cristo, ele descreve essa vinda de Cristo por causa do amor de Cristo. Tudo, irmãos, tudo que foi dito e falado e que Cristo veio fazer, foi por causa do amor. A essência de Deus estava em Cristo, fazendo por nós aquilo que nós não éramos capazes de fazer. E eu gostaria nesse momento de falar alguma coisa, irmãos, a respeito do Cristo homem que viveu nessa terra. Porque a gente sabe que Deus, Ele não aliviou nem para Cristo, né? Deus, ele não abre exceções, Ele não abriu exceção nem para Cristo. Cristo veio nessa terra e Ele viveu como homem, e Deus pega Cristo e bota dentro de uma família. E a gente sabe que dentro de uma família é lugar de conflito. Ele já vem para dentro de uma família para começar a história dele. Vem para dentro de um casamento ainda não concretizado. Uma mulher grávida que vai se casar ainda. E Deus faz com que Cristo viva cada etapa da vida dele, como cada um de nós viveu. Deus não aliviou, não disse, não, vou pegar o meu filho, eu vou tirar daqui, ele vai lá, vai morrer pela humanidade. Não, nós precisávamos do exemplo de Cristo para ver que nós conseguimos. Jesus precisava passar por tudo o que nós passamos, irmãos, para que nós entendêssemos que a vida com Cristo, viver a vida espiritual, é possível, mesmo sendo humanos, porque Ele nos chamou para sermos humanos, mas espirituais. Vivermos uma vida espiritual mesmo na nossa humanidade, mesmo como seres humanos aqui nessa terra. E Cristo nos deu o exemplo de tudo. Cada fase que precisava passar, Ele passou. Ele entra para dentro de uma família, e essa família tinha irmãos, né? Não era uma família rica, precisava trabalhar. Quando Ele nasce, os pais precisaram sair de onde estavam para fugir para o Egito, porque Herodes queria matar Jesus. E a gente vê que, por que Deus não agiu de uma outra maneira, né? A gente pensa, mas Deus podia pegar e matar Herodes. Mas não era assim, irmãos. Deus, no seu tempo, da sua maneira, do seu jeito, em cada tempo determinado, Ele faz as coisas certas, da maneira correta, que muitas vezes nós não compreendemos.
Às vezes, irmãos, a gente não quer passar pelas fases da nossa vida, que são difíceis, muitas vezes são fases de sofrimento, de dor, que a gente não compreende o que está acontecendo na nossa vida. Mas por que eu estou passando por isso, Senhor? Muitas vezes a gente olha para a vida da gente, mas eu não pequei. Eu não pequei para estar passando por isso. A gente se analisa, será que eu errei em algum lugar? Será que eu deixei uma porta aberta para o inimigo entrar na minha vida e trazer essa enfermidade, ou trazer essa luta que eu estou passando há muitos anos? A gente não compreende o trabalhar de Deus. É um Deus que trabalha fora, irmãos, da caixa, fora da religiosidade. Aleluia. E um Deus, irmãos, que planta o seu plano de salvação no mundo através do Filho, e esse plano de salvação começa por Ele renunciando o próprio Filho. Ele renuncia o próprio Filho, o Filho renuncia a sua glória, e nós somos chamados a renunciar muitas coisas que não agradam a Deus, né? Próprio Deus começou por Ele. Ele deu o seu próprio Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que renunciou o Filho amado dele pela nossa vida. E tantas vezes, irmãos, a gente olha para a gente, sente tanta dificuldade de renunciar aquilo que não agrada a Deus, de abrir mão daquilo que nos impede de nos aproximar mais do Senhor. A gente até ouve o Espírito Santo falando, muitas vezes ouvimos a voz do Espírito e muitas vezes vamos empurrando, né, aquele problema para frente, dizendo: não, Deus, agora eu não tenho força, né, dando desculpas para aquilo que muitas vezes o Senhor pede de cada um de nós. Como seu Filho foi exemplo para nós de obediência, né? E que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, irmãos. Você pensa sair da glória dele e vir servir, e foi o que ele fez. Ele não pulou etapas da vida dele, em nenhuma etapa ele pulou. Lucas vem dizer, com 12 anos, ele foi para Jerusalém com os pais para comemorar a Páscoa, e lá ele empolgou-se, ele ficou na sinagoga e ele começou porque ele já tinha a essência de Deus dentro. Ele era Deus, mas como homem, um menino, vamos dizer, um adolescente, 12 anos, ele entrou na sinagoga e começou a falar das coisas do Pai, porque ele entendia já de tudo. E esses homens começaram a se empolgar e fazer pergunta para eles. Mas quando os pais de Jesus deram por si, eles já tinham andado um pedaço grande que dava mais de dia de viagem. Tiveram que voltar tudo. E voltaram para pegar o menino. E quando chegaram lá, ainda o que eles ouviram dele? Vocês não entendem que eu tenho que tratar dos negócios do meu pai? Mas Jesus falou isso em mansidão, submisso a Deus, aos pais humanos que Deus colocou sobre a vida dele. Ele não passou fases, irmãos. Às vezes uma das maiores dificuldades nossas é o tempo. É o tempo que Deus dá para nós. É a espera. É nós esperar aquilo que Deus um dia prometeu para nós. E nesse tempo, a gente chora, a gente reclama, muitas vezes a gente murmura, muitas vezes a gente quase desiste, e vemos que muitos têm desistido porque não têm resistido ao tempo, que é um inimigo também para nós. Porque quando a gente pensa que as coisas vão acontecer, está melhorando, a gente pensa: não, tenho que esperar mais um pouco, não é o tempo de Deus. Irmãos,
mas aquele que prometeu é fiel para cumprir cada promessa na nossa vida. A palavra de Deus diz que é para aqueles que perseverarem até o fim, irmãos, até o fim. Então, há em nós, tem que ter em nós uma perseverança. O tempo, ele tem que ser para nós um aliado. Com o tempo, nós temos que aprender. Nós temos que perguntar o que é que Deus quer me ensinar com isso, né? Porque Ele tem algo para ensinar para cada um de nós, irmãos, para lá na frente, a gente olhar para trás e ter para dar para aqueles que precisam, uma palavra, né? Uma palavra de fé, de esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E o Evangelho, irmãos, de renúncia. Paulo diz assim, ó: eu renunciei a tudo, para alcançar Cristo. Ele era fariseu, da tribo de Benjamim, tinha estudado, ele foi estudado para ser um mestre dos judeus, e chega no meio da sua caminhada, Deus pega ele, arranca ele da religião, e revela para ele algo que Deus não tinha revelado nem para os apóstolos. Ele, no entendimento deles, quando eles andavam com Jesus, eles ainda não tinham tido o entendimento que a salvação também era para os gentios. E Deus revela para Paulo. E Paulo pega essa revelação, irmãos, e ele leva adiante. Sabe? Não é porque as pessoas que tinham cargos maiores que eles, os apóstolos que andaram com Cristo, que impediram ele de levar adiante a revelação que Cristo tinha dado para ele. Aleluia. O Evangelho de renúncia. E Cristo, irmãos, como homem, ele não recebeu beleza. Isaías 53 diz que ele não tinha parecer nem formosura. E nós olhávamos para ele e não tinha nada nele que nós desejássemos. E a gente sabe, irmãos, que a pessoa que tem beleza, ela sempre tem vantagem. E até isso, Deus não abriu mão de dar para o filho dele. Deus não botou no mundo um homem lindo, a qual as pessoas iriam atrás dele por causa da beleza. Porque a gente sabe que é assim. O ser humano, ele olha para uma pessoa bonita, porque a gente sabe, nós sabemos, a gente não deve nunca julgar uma pessoa pela aparência, mas o ser humano tem isso, de olhar para a pessoa mais bonita e achar que ela é melhor do que uma mais feia. E Deus não deu nem beleza para Jesus. Ele não era nem uma pessoa que alguém pudesse olhar para ele e dissesse: nossa, eu vou atrás dele porque ele é lindo. Não. Ninguém nem desejava Jesus, olhava para ele e achava ele feio. Deus trabalha fora, né, irmãos? Fora da caixa. Samuel, quando foi escolher um rei, ele logo olhou para a aparência, né? Ele foi escolher o rei Davi, olhou para os irmãos dele, mais bonitos, mas ele disse: não, eu não olho a aparência. Deus olha o coração do homem. E Jesus foi desprovido de beleza, irmãos. Se alguém tivesse que ir atrás dele, teria que ser pelo que ele pregava, pelo que ele era e vivia aquilo que ele dizia que era. Porque Jesus vivia aquilo que ele dizia que vivia, que ele pregava, que é o que nós temos que fazer, né? O exemplo maior para nós. Pregar e viver. E como é difícil, né, irmão? Nossa humanidade, né? Aleluia. Como homem, irmãos, Cristo como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele cansou, ele tinha um corpo que se cansava, que foi envelhecendo, mesma coisa, nasceu criança, ficou adolescente, jovem, chegou aos 30 anos para cumprir o propósito dele, tudo igual a nós, não teve diferença. Deus não trabalhou diferente na vida de Cristo, e às vezes a gente acha que a gente é especial, né, irmãos? Tem um evangelho que prega aí que o cristão tem que receber tudo porque ele é filho de Deus. Fosse assim, né, irmãos? Deus tinha feito tudo diferente na vida de Jesus, acredito eu. Pelo menos, no mínimo, ele tinha botado ele dentro de uma família mais rica, né?
tinha dado um pouco de beleza para ele, mas não. Aleluia. Jesus teve fome. Ele passou por uma figueira, era de manhã e ele estava sentindo fome, e aquela figueira não dava frutos, não estava no tempo dela dar frutos. E ele amaldiçoou aquela figueira e aquela figueira morreu. E ali ele ensinou para nós: tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Se fizerdes, né, como eu fiz, declara: tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Aleluia. João 4:7 diz que ele teve sede e cansaço. Ele parou num poço para tomar água. Lá nesse poço tinha uma mulher. Essa mulher foi buscar água ao meio-dia e a vida da mulher não era nada boa, né? Diante da sociedade, ela era uma mulher excluída pela vida que ela levava. E ali, irmãos, foi talvez uma das pregações mais lindas que Jesus faz. Eu amo esse Evangelho de João 4, quando ele prega para essa mulher. É ali que ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Jesus para se revelar. Ele disse para essa mulher: mulher, sou eu que falo contigo. Para poucas pessoas ele disse isso. Ele dizia camufladamente, mas para essa mulher, uma pecadora, irmãos, é Deus trabalhando fora da religião. É Deus trabalhando da maneira dele, de uma maneira que a religião tantas vezes não entende, meus irmãos. João 11:35 fala sobre a morte de Lázaro, que era amigo de Jesus, que Jesus amava. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, e ele fica doente. Ele fica doente e é mandado chamar, mas ele não vai. Ele já sabia o que ele ia fazer. Ele não vai. Quando ele chega lá, Lázaro já estava morto 4 dias. E quando ele vai falar com Maria, irmãos, que ele vê Maria dizendo: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele vê Maria chorando, ele vê os discípulos, as pessoas que foram juntos chorando, e Jesus, da humanidade dele, também chora. Para nós entendermos, irmãos, que nós também podemos chorar sim, quando expressar sentimento, né? Nós devemos e podemos expressar os nossos sentimentos. Jesus expressou os seus sentimentos. Jesus, como homem, viveu, teve fome, cansaço, teve sede, teve sono. Aleluia. E quando ele começa o ministério, a humanidade de Jesus, irmão, foi tamanha que ele teve 30 anos no meio das pessoas, no meio da família dele, no meio da comunidade que ele vivia, e ninguém suspeitou que Jesus era o Cristo. Durante esses 30 anos, a vida dele foi normal, ele trabalhava, ninguém suspeitou, tamanha a humanidade de Jesus. Quando ele soube viver aquilo que o Pai determinou que ele teria que viver, porque isso era mandamento do Pai. Tem o tempo, que vai chegar o tempo de o teu ministério começar. E ele viveu esse tempo, irmãos, e não se manifestou ao mundo. Irmãos, nós não devemos querer passar fases da nossa vida que Deus não mandou. Nós temos que aprender com Cristo, que é o nosso maior exemplo, a passar pelas fases da nossa vida que Ele tem para nós. Tantas vezes, irmãos, a gente quer passar por cima, a gente quer, porque quer, que tudo seja do nosso jeito, da nossa vontade, como a gente acha que é. Às vezes, eu me surpreendo comigo mesmo, quanto eu penso bobagem a respeito do que vai acontecer no meu futuro, na minha casa. Às vezes eu me surpreendo, irmãos, eu me pego pensando, eu digo, e aí logo já me vem esse versículo: os teus pensamentos não são os meus pensamentos, né? Os teus caminhos não são os meus caminhos. Os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os teus pensamentos. Então, irmãos,
Eu me surpreendo comigo, dando ideias muitas vezes até para Deus. E não adianta, irmãos. O tempo é dele, o trabalhar é dele, a vontade é dele. Deixa ele agir, te entrega na mão dele. Ele não fica alheio. Deus não botou Jesus no mundo e largou a mão dele. Assim como ele não nos chamou e largou a mão de nós, não. Ele cuidou de cada etapa da vida de Cristo. A Bíblia diz que ele crescia na graça, no conhecimento, né? Que Deus era com ele, que Deus se agradava dele. Então Deus cuidava de Jesus aqui, e é assim que ele faz com nós, seus filhos, irmãos. Parece, eu não sei, é claro que Jesus não deve ter tido crise nenhuma de identidade, como a gente às vezes tem. Senhor, parece que só comigo acontecem essas coisas, parece que quanto tempo isso está demorando. Não, no tempo certo, Jesus começa seu ministério. E já começa, irmãos, com oposição, sendo tentado, né? Sendo tentado pelo diabo. 40 dias ele vai para o deserto e ali ele começa. E quando a gente sabe, irmãos, que quando viemos para Cristo, a oposição começa, né? Muitas vezes está tudo, a coisa caminha muito bem, mas eu posso dizer para cada um aqui, que a tentação sempre vai chegar, irmãos. Aquele que resolve caminhar com Jesus, entregar a vida para Cristo, e realmente viver uma vida em comunhão com Deus, ele vai sofrer oposição. O inimigo vai se levantar para poder te impedir de que o teu propósito, que o propósito de Deus para a tua vida se cumpra. Ele vai tentar te parar de qualquer maneira. E a nossa carne também vai tentar para nós, porque é uma luta, uma guerra de carne e espírito, diz a palavra de Deus, né? Então, cada dia, irmãos, a oposição chega. João 7,5, Jesus recebe a oposição dos próprios irmãos dele, irmãos de sangue, aqueles que foram criados junto com ele, aqueles que iam dormir com ele, acordavam com ele, trabalhavam com ele. Quando eles viram que Jesus começou o ministério dele e começou a fazer milagres, eles não acreditaram, porque é difícil, né, irmãos? Quando a gente conhece bem demais a vida de uma pessoa, a gente crer que ela pode ser usada, que ela pode ter um dom de cura, que ela pode ser usada pelo Senhor. É difícil, irmãos, porque a gente conhece a vida da pessoa, a gente sabe que a pessoa tem defeito, mas Deus usa quem Ele quer, irmãos. Deus surpreende a gente às vezes, né? Ele nos usa, irmãos. Ele usa a Raquel, apesar de, entenderam? Apesar das minhas falhas, apesar de tudo, Deus usa quem Ele quer. E Jesus, quando começou a ser usado, os irmãos não criam nele. A mãe, talvez no coração dela, que ela guardava, a Bíblia diz que ela guardava no coração dela tudo o que acontecia, porque agora você imagina, tudo foi revelado primeiro para ela, mas também houve a questão do tempo para Maria. Aquele menino cresceu, era um bom menino, tudo, mas nada acontecia. E de repente, Jesus vem e começa a pregar. E não prega nada daquilo que eles estavam acostumados a ouvir, irmãos. Sabe? Nada da religião deles, era tudo diferente. Se eu não me engano é João 7 que diz que os fariseus mandaram homens para prender Jesus. E eles ficaram lá, escutando Jesus falar. Jesus falou. Eles não tiveram coragem de voltar, de prender Jesus. E quando eles voltaram, eles foram interrogados: por que é que vocês não prenderam ele? O que eles disseram? Ninguém nunca falou como esse homem falou. Não era hora deles prender Jesus. Mas o que tinha em Jesus, irmãos, impactou de uma tal forma a vida daqueles homens,
que eles saíram dali impactados, eles não conseguiram fazer nada. Ninguém nunca falou como esse homem falou. Aleluia. Graças a Deus. E a gente sabe, irmãos, que todo esse plano de salvação, todo esse plano, que ele se fez servo, se aniquilou, tudo isso que moveu Deus e Cristo num plano que vinha revelar essa salvação para nós, é o amor. A essência de Deus é o amor. Tudo foi revelado para nós pelo amor que Ele teve por nós. Todo esse tempo que Ele passou, toda essa vida que Ele veio viver, todos esses 30 anos que esperou, toda essa morte que Ele teve, foi o amor. Foi motivado pelo amor. Aleluia. E Colossenses diz assim, 3 e 4, que o amor, ele é o vínculo da perfeição. O amor, eu entendo ele como uma alavanca, irmãos. Porque nós temos dificuldades para amar, né? Cada um de nós tem dificuldade. Se não for em Deus, se não for com a ajuda do Espírito Santo, há uma dificuldade em cada um de nós. A gente é humano. E o amor é a alavanca. Sabe uma alavanca, irmãos, para que ela serve? Quem conhece ferramenta sabe que uma alavanca, uma coisa que é muito pesada, você mete embaixo e com facilidade você levanta aquilo. É o amor. O amor de Deus facilitando nós vivermos essa vida para a qual nós fomos chamados, irmãos. Aleluia. João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou, e nisso conhecereis que são meus discípulos. O amor. Através do amor, irmãos, nós somos conhecidos como discípulos do Senhor. Apocalipse 2, a igreja de Éfeso, ela é cobrada. Eu gostaria que você fosse lá para nós ler. Apocalipse capítulo 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. A minha Bíblia diz, fala em primeira caridade, que é o primeiro amor. A caridade que é o amor a Deus e amor ao próximo. Essa igreja, irmãos, era uma igreja que 30 anos antes, vai lá na igreja, na epístola aos Efésios, 30 anos antes, mais ou menos, aproximadamente, o apóstolo Paulo escrevia para essa igreja. Efésios no capítulo 1. Aleluia. No verso 15, diz assim: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele está elogiando essa igreja pelo amor que ela tinha. Mas cá em Apocalipse, nós já vimos Jesus repreendendo essa igreja pela falta de amor. Eles já tinham perdido essa igreja. Jesus elogia essa igreja por várias, talvez,
tudo o que eles faziam era para o bem, e tinham perdido, mas eles tinham perdido o amor. Talvez trabalhavam como uma igreja que faziam tudo que era certo, cultuavam a Deus, trabalhavam, mas o amor eles tinham perdido. E quando fala do amor, irmãos, que é o amor, que a minha Bíblia fala, caridade, o amor a Deus e ao próximo, esse amor, ele é demonstrado, que está em nós, quando nós amamos ao nosso próximo. Quando o nosso próximo é tocado pela nossa vida, nós vendo o nosso próximo, a necessidade dele, de um abraço, a necessidade do próximo de algo que precisa, e nós estamos aqui para isso. A igreja do Senhor foi chamada para isso, para suprir necessidade uns dos outros através do amor. E a gente vê que essa igreja tinha perdido esse amor. E nós só podemos amar a Deus, irmãos, quando nós amamos os nossos irmãos. Nós só podemos dizer que amamos a Deus a partir do momento em que nós amamos os nossos irmãos. E a gente vê, irmãos, que o nosso mundo hoje, a igreja de hoje, eu entendo que está deixando muito a desejar. Porque a gente não está falando, irmãos, só da igreja aqui dentro, nós. É uma igreja geral, uma igreja em cada parte onde existe uma igreja. Eu entendo, irmãos, que estamos deixando muito a desejar do amor uns pelos outros. Quando nós julgamos os nossos irmãos porque não agem como nós, não têm os mesmos costumes que nós, a gente julga, a gente critica porque andam assim, isso é falta de amor, irmãos. A prática desse amor é entre os irmãos, entre a igreja. Quando Jesus falou, vocês perderam o primeiro amor, é disso que Jesus está falando, do amor dos irmãos entre a igreja universal de Cristo, não somente, irmãos, nós aqui. Aleluia. Jesus, João 17, 21, diz que a união nossa, quando Jesus ora pelos discípulos, ele faz a oração pela igreja, em João 17, ele diz que a nossa união é que vai revelar Jesus para o mundo. Esse amor entre nós, entre a igreja, isso revela Jesus para o mundo, irmãos. Quando a igreja se ama, é uma maneira de pregar Jesus, de dizer que Jesus está entre nós, que há salvação no meio da igreja, que vale a pena vir para Cristo. O amor revela isso para o mundo, para aqueles que nós muitas vezes queremos alcançar e não conseguimos. A nossa vida tem que revelar Jesus, o nosso amor tem que revelar Jesus para o mundo. Efésios 5 e 25, o apóstolo Paulo escreve sobre um relacionamento de marido e mulher, o amor da igreja com Cristo, é como um relacionamento de marido e mulher. Quando não há amor, irmãos, no meio da igreja, há a dificuldade da gente se submeter, né? A falta de amor nos impede de nos submeter. O marido e a mulher, quando não tem amor, quando o casamento já não tem mais amor, não há mais submissão, não há mais companheirismo, não há mais intimidade. A falta de amor provoca isso. Porque se nós amamos, irmãos, nós temos facilidade de abrir mão daquilo que impede Jesus de trabalhar através de nós, de trabalhar em nós, naquilo que Ele deseja que nós venhamos a deixar. Uma prática de amor ao próximo, uma prática de amar aquele que precisa ser amado por nós. Quando nós amamos,
tudo se torna fácil. O amor, ele é uma alavanca para a gente vencer aquilo que nos impede de adorar a Deus, de realmente manifestar Cristo para esse mundo. Aleluia. 1 Coríntios 13:13. Vai lá comigo, irmãos. Vamos passar, porque falar de amor e não falar de 1 Coríntios 13. Eu vou ler, irmãos, a partir do verso 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, ou seja, amor pelo meu próximo, pelo meu irmão, nada disso me aproveitaria. A caridade, ela é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é a prática do amor. O que é ter o amor de Deus na nossa vida, na prática? É olhar, irmãos, para o nosso próximo e aplicar tudo isso na vida do nosso próximo. É não se irritar com o nosso próximo. Quantas vezes a gente é falho, né, irmãos? Não se ensoberbecer, não achar que somos melhores do que os outros. Não folgar com a injustiça, quando a gente vê uma injustiça, dizer não, aquilo lá não tem importância, está certo. Não, aquilo tem que nos incomodar, a injustiça ela tem que incomodar aquele que ama, irmãos, aquele que ama de verdade. Folgar com a verdade. Quando a verdade está sendo pregada, concordar, se alegrar com a verdade, com aquilo que é verdadeiro, porque a caridade nunca falha, ela tudo sofre, ela tudo crê, ela tudo espera, ela tudo suporta. Isso, irmãos, é viver o verdadeiro amor de Deus na nossa vida, e nós não podemos abrir mão disso, irmãos. Isso tem que ser por nós, aplicado diariamente na nossa vida. Cada dia buscar ser melhor em cada coisa que o apóstolo Paulo falou aqui. Porque é na vida diária que nós somos testados, aprovados, para sermos aprovados por Deus. Aleluia. Aleluia. A gente sabe, irmãos, que no verso 13 diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E a gente sabe que a gente está vivendo um tempo que a gente olha para o mundo e o mundo está em guerra. Nós estamos vendo nossos irmãos na Ucrânia passando uma guerra, e eles estão vivendo um momento em que nós, como cristãos, temos que estar orando pela vida deles. Aquilo lá, irmãos, tem que nos incomodar. A injustiça que está sendo feita lá tem que incomodar os filhos de Deus. A gente não pode ficar alheio e dizer, não é comigo, está longe de mim, não. Lá dentro, irmãos, tem nossos irmãos que estão passando provações. E a gente sabe que quando tudo acabar a fé, acabar a esperança, que chegar uma hora dessa, que nossos irmãos estão lá, quem sabe eles olham para tudo, perderam até a fé, a esperança, mas o amor é o que vai sustentar. O amor vai sustentar a vida deles, irmãos, e a nossa vida. Quando chegar o dia mau, quando nós não vermos mais saída para nada, é o amor que vai sustentar. A gente tem falado, irmãos, de uma graça. E quem recebe essa palavra também sobre a graça, que é um favor, né? É a igreja de Éfeso.
A igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo escreve sobre essa graça. E a gente sabe que quando a religiosidade é muito grande no meio do povo de Deus, a graça ela é difícil de ser entendida. Eu li um livro que fala sobre a graça, da escritora Joyce Meyer. Ela é uma mulher de Deus, ela tem um ministério grande. E ela fala que a linha que divide a graça da santidade, é uma linha muito tênue. Porque quando a gente fala de graça, a gente pode entender, eu não preciso fazer mais nada. Né? Eu não preciso fazer mais nada. A graça me alcançou e eu estou salvo. Mas a gente pode ver, irmãos, que uma coisa, ela não anula a outra. A doutrina da graça não anula a doutrina da santidade. E eu meditando nisso, eu dizendo para Deus, Senhor, como é que eu posso entender isso? Porque é difícil, irmãos. Quem é criado dentro de um sistema religioso muito severo, ele tem dificuldade. Quem já vem para uma igreja mais liberal, ele não tem muita dificuldade em entender a doutrina da graça. Mas quem é criado já tem um pouco de dificuldade. E eu meditando nessa frase de Joyce Meyer, que é uma linha muito fina que divide a graça, a doutrina da graça e a doutrina da santidade. Eu meditando nessa palavra, me veio o meu coração, o amor é essa linha. O amor de Deus na vida do cristão, irmãos, ele nos capacita a viver pela graça, sim, mas enxergar que eu preciso de santidade, enxergar que é através da santidade que eu vou chegar a Deus, que uma coisa não aniquila a outra, não anula a outra. É uma linha muito tênue, mas o amor vai me mostrar que eu tenho que, através do amor, agradar ao meu irmão, agradar ao meu próximo e não agradar a mim mesmo. Porque tantas coisas, irmãos, a gente pode fazer que outro vai olhar para nós e vai se escandalizar. Vai pecar porque eu estou achando que aquilo não faz mal nenhum. Mas tantas vezes a gente pode olhar. Esse amor, ele vai nos capacitar a olhar para o meu irmão e dizer, não, eu não vou fazer isso, porque eu não acho que é pecado, mas o meu irmão vai estar se escandalizando e ele vai estar, né, se enfraquecendo com isso. É o amor, irmãos, o amor de Deus. Então eu quero terminar com essa palavra, Filipenses 3:1. Que você já leu. Que nós começamos essa ministração com essa palavra. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, e não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Tudo que foi pregado, irmãos, é segurança para nós. Cada vez que você vem aqui, que você ouve a palavra, isso é segurança para a tua vida. Ao nós querermos olhar essa palavra e aplicar ela na nossa vida, isso é segurança, é proteção para a nossa salvação, meus amados. Pode que o mundo olhe para nós e diga, para que ir tanto na igreja? Para que esses crentes leem tanto a Bíblia? Por quê? Por eles não compreenderem, irmãos, que isso é segurança para nós, é proteção para a nossa salvação. Amém? Fique com essa palavra e pratique, vamos praticar a palavra do Senhor.
Vamos adorar o Senhor. Eu quero orar com a igreja. Fique de pé. Aleluia. Pai, a tua palavra foi pregada, Senhor. Que nós possamos, cada dia da nossa vida, Senhor, pôr em prática cada palavra, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que o teu amor, Senhor, flua da nossa vida, seja o vínculo que vá nos ligar à perfeição, meu Pai. Como é difícil para nós, mas como é necessário para nós, Senhor, cultivarmos o amor de Deus em Cristo Jesus, porque só através dele, meu Pai, um dia cada um de nós vamos nos apresentar perante ti, Senhor, justificados. Queremos te agradecer, Senhor, pelo alimento, pela tua palavra, que ela venha, Pai, fazer em nós aquilo para a qual ela foi enviada, trazer fé, trazer esperança e trazer amor na vida de cada um de nós. Muito obrigado, no nome de Jesus.